Caríssimos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É com muita alegria que mais uma vez nos encontramos para partilharmos a palavra do Senhor. Hoje, 27 de dezembro, estamos assim vivenciando o terceiro dia das oitavas do Natal do Senhor. Hoje, festa de São João Apóstolo e Evangelista. Ele que é um dos 12 discípulos de Jesus. João é chamado evangelista porque escreveu o quarto evangelho. Além disso, ele escreveu 3 epístolas e o livro do Apocalipse. Entre os 12 discípulos de Jesus, João era o mais novo. Quando foi chamado por Jesus, devia ter por volta aí dos 20 anos de idade. João era solteiro quando foi chamado por Jesus. Na época vivia com seu pai Zebedeu e sua mãe Salomé em Cafarnaum e Betsaida. Sua profissão era pescador. João trabalhava junto com seu pai e seu irmão Tiago, também discípulo de Jesus, que mais tarde passou a ser chamado de Tiago, o menor. Provavelmente era sócio de André e de Pedro na pesca. Então vamos hoje refletirmos o Evangelho de João, capítulo 20, versículo do 2 ao 8. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. Ele disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então, entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, amada família, a fé na ressurreição tem 2 aspectos. O primeiro é negativo. Jesus não está morto. Ele não é falecido ilustre ao qual se deve construir um monumento. O sepulcro vazio vai mostrar que Jesus não ficou prisioneiro da morte. O segundo aspecto da ressurreição é positivo, ou seja, Jesus está vivo. E o discípulo que o ama intui essa realidade. Então a vida de Jesus foi uma doação de amor total aos que ele estava próximo e às multidões com as quais se comunicava. O discípulo que com ele conviveram desde o batismo de João até a crucificação tiveram uma experiência mais profunda deste amor. O próprio Jesus afirmou na sua comunhão de amor e vida eterna com o Pai e revelou aos discípulos o caminho para esta comunhão. Caros irmãos e irmãs, pela narrativa de São João podemos ter assim conhecimento de que Maria Madalena correu para dar a notícia aos discípulos dizendo: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Os primeiros a correr até o túmulo de Jesus foram Simão Pedro e João. Isso tem um significado muito profundo, pois Pedro já se manifestava como líder de todos e João considerava-se o mais amado por Jesus. Com certeza, eles entenderam logo, pois Jesus já lhe havia advertido e lhe anunciado de que iria acontecer esses fatos. No entanto, mesmo diante de tantas evidências, de tantos sinais, os dois ainda não tinham tido o entendimento completo e ainda estavam em busca do corpo de Jesus. E procurava um homem morto, embora Jesus estivesse vivo. Por outro lado, caros irmãos e irmãs, o fato de ter ido rapidamente, só em ouvir falar, demonstra também a fé que os movia. Por isso, João, que já havia provado do amor de Deus, no fim dá testemunho de que acreditou e a surpresa se transformou em alegria. Portanto, nós também precisamos assumir de vez a nossa condição de homens e mulheres salvos em Jesus e amados por Deus.
Onde, amados irmãos e irmãs, onde estamos procurando Jesus? Enquanto permanecermos vivos nesta terra, ainda podemos conseguir vê-lo na hora da escuridão. Não podemos permanecer parados e paradas, inertes, esperando que alguma coisa possa acontecer, sem perceber que a fé e a esperança devem permear a nossa vida. Portanto, a fé, a esperança e o amor nos faz mover e, sobretudo, assumir a postura de cristãos conscientes. Portanto, caros irmãos e irmãs, precisamos assumir que Jesus está vivo e ressuscitado e que não precisamos mais procurar Jesus entre os mortos, quando ele está no meio de nós. Meus irmãos e minhas irmãs, nesse dia de hoje, devemos refletir. Na hora do desespero e da provação, onde você tem procurado Jesus? Onde você tem encontrado forças para enfrentar as suas preocupações? O que você teria feito no lugar de Pedro e de João? Reflita nesse dia de hoje e peça ao Pai que possa despertar o nosso coração para uma fé verdadeira em Cristo ressuscitado, presente e vivo em nosso meio, vencedor da morte e do pecado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Desejo a todos vocês, amados irmãos e irmãs, uma segunda-feira cheia das graças de Deus, ainda vivenciando as alegrias do Natal, desejando ainda um Feliz Natal a todos vocês. Estamos celebrando ainda o Natal, oitavo de Natal, e que desça sobre todos vós, sobre as vossas famílias, a bênção desse Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.